Oi, pessoal, aqui quem fala é a professora Raquel, trabalho aqui no Camões também como coordenadora e hoje eu estou aproveitando a data de hoje para contar uma curiosidade, uma história para vocês. Hoje, para quem não sabe, dia 10 de junho é o dia de Portugal e de Camões. Como assim, Raquel, dia de Portugal e dia de Camões? Como o nome do nosso colégio é Camões, eu vim aqui contar um pouco da história de uma das principais obras desse escritor português. Camões é considerado o principal escritor português que nós temos e a sua principal obra, Os Lusíadas, é considerada uma das principais literaturas da modernidade, junto com Dom Quixote e etc. E como que aconteceu essa história, Raquel? O que essa história tem de importante? O que tem a ver com Portugal? Ela apresenta em toda a sua Constituição a identidade de Portugal e nada mais legal do que falar do dia de Portugal, dessa obra também de Camões, e é o dia de Camões. Então vamos lá. Aproveitando que depois de amanhã é o dia dos namorados, eu vou contar um pouquinho da história de um dos episódios dessa epopeia portuguesa, que é destinado a Inês de Castro. Quem foi Inês de Castro? O que isso tem a ver com Portugal e por que está na obra de Camões? Vamos lá. Inês de Castro era uma ama da rainha chamada Constança, e Dom Pedro I, e não é o Dom Pedro I do Brasil, é o Dom Pedro I de Portugal, ele se apaixonou perdidamente por Inês, né? Quando a sua esposa, só que isso não era muito, antes de contar isso não era muito bem visto, nem pela população portuguesa da época, e muito menos pelo rei, o pai do príncipe. Por quê? A dona Inês de Castro, ela era de origem castelhana. Como assim? Ela era de origem moura. E durante muito tempo, Portugal guerreou com os mouros, com os árabes, e perdeu muitos territórios. Enfim, não era legal para o rei ter o seu filho apaixonado por uma pessoa que tinha origem moura, porque ele queria manter a estabilidade do governo dele, português. E o Portugal, naquela época, estava querendo se debruçar sobre as novas conquistas, se lançar ao mar, sair para conquistar novos territórios, que também é discutido nesse livro Os Lusíadas, né? Que são os outros episódios, que esse livro não foi escrito rápido. Entre a sua primeira escrita e a sua publicação durou mais de 200 anos. E é por isso que ele é famosão. Então, voltando para Inês de Castro. A Inês, ela foi para a corte portuguesa acompanhando a prima dela, que era a esposa do Dom Pedro, que foi a dona Constança. E aí a rainha achou que quando colocasse a prima dela como ama de companhia, o Dom Pedro não iria tentar ficar com ela ou iria afastar os dois, porque já era da ciência da rainha que o Dom Pedro estava apaixonado por Inês. O que aconteceu? Não deu certo. Eles continuaram se encontrando escondidos porque o amor era maior e tal. O que o rei fez quando viu e começou a ter a população começou a falar, ó, isso não vai dar certo, rei, dá algum jeito nisso daí, porque vai dar ruim, né? Aí o que o rei fez? Pegou Inês e a exilou, ou seja, mandou para um outro lugar, que era já na fronteira de Portugal com o lugar que ela morava, Castela. Então, o que aconteceu? Eles ainda continuaram se escondendo, se encontrando escondido. Um belo dia, por complicação, um belo dia não, né? Um dia trágico. Em um dia, a rainha, Dona Constança, por decorrências de um parto, ela faleceu, muito jovem, e faleceu. Então, Dom Pedro achou que era o grande momento dele ele viveu o luto, ele lamentou a morte da esposa, ele se preocupou com o filho que nasceu dessa decorrência do mau parto dela, mas na cabeça dele ele viu a oportunidade de assumir Inês como a futura rainha de Portugal, né? Mas não deu certo. O que o rei mandou fazer? Quando o rei viu que o Dom Pedro ainda estava apaixonado por Inês e que ela não era realeza e que não iria trazer nenhum tipo de benefício para a corte portuguesa, porque não era um casamento arranjado
que iria trazer benefícios econômicos para Portugal. O que ele fez? Esperou Dom Pedro sair para uma caça e mandou 3 algozes, ou seja, aqueles homens que, a mando do rei, vão lá fazer os serviços, executarem, assassinarem Inês de Castro, para que o filho não pudesse, por causa desse amor intempestivo, muito grande, colocar a autonomia de Portugal em risco. Então, nessa época, a Inês já tinha 4 filhos do Dom Pedro I. Um veio a falecer e os outros 3 não. Dizem as histórias que contadas em Portugal, que Dona Inês não sabia, abriu a porta achando que era o Dom Pedro e que ela foi assassinada na presença dos filhos e implorou para não morrer. Conclusão da história, né? Encaminhando para o final da história. O Dom Pedro, quando ficou sabendo que o pai mandou executarem a amada dele, ele parou de falar com o pai e fez uma grande rebelião dentro de Portugal, né? Fazendo com que as pessoas, todos aqueles que falaram que não era importante esse amor deles, se arrependessem do que fizeram. O rei veio a falecer. Agora vem a parte mais apaixonante, mais maravilhosa, que é uma das que as pessoas mais conhecem. Quando o pai do Dom Pedro morreu e ele assumiu o trono como rei de Portugal, ele fez o seguinte: ele mandou caçar os algozes da amada e os assassinou também da mesma maneira que eles assassinaram Inês, para que as famílias tivessem a mesma dor que ele teve. Só que a maneira que foi assassinado foi pior, porque o rei mandou tirar-lhe o coração, porque foi a parte que os assassinos tiraram dele quando mataram Inês de Castro. E a história não acaba por aí. Inês também ficou conhecida como a única rainha portuguesa a ser considerada rainha póstuma. O que é você ser considerado póstumo, rainha póstuma? É que você foi coroada rainha após a sua morte. Raquel, como assim? Ele estava viúvo, ele coroou Inês de Castro como a rainha dele, a colocou no trono, obrigou os súditos a beijarem a mão do cadáver, ela já estava morta há 2 anos. Dizem que isso aconteceu, só estou contando a história. E que ele falou que todos deveriam reverenciar a rainha e pediu para construírem, quando ele morresse, uma cripta e que fosse de frente para Inês, no mesmo lugar que ele ia ser enterrado, em Alcobaça. E de frente para ela, porque ele acreditava que quando ele morresse, a primeira pessoa que ele iria ver após a morte seria Inês, que foi o grande amor da vida dele. E essa história de Inês é tão famosa que até hoje está imortalizada na nossa língua portuguesa. Quando a gente perde algum prazo, ou chega atrasado em algum lugar, ou faz algo depois do tempo que a gente sempre quis fazer, a gente fala: agora Inês é morta. Ou seja, eu não consigo mais voltar no tempo. Foi o que disseram para o príncipe quando contaram que Inês foi assassinada. Então, depois de toda essa história e contextualização histórica, vou indicar para vocês uma leitura que é os Lusíadas, e vocês vão conseguir perceber que o primeiro episódio conta exatamente quem foi Inês e como ela morreu, que foi o que eu já antecipei aqui no nosso vídeo. Espero que vocês leiam no feriado e que curtam a leitura. Um beijo, tchau, tchau!